Bora afiar uma notícia urgente agora sobre Ramon Dias. Segundo Pedro Ramiro, da Record, a diretoria do Corinthians vai se reunir, no caso hoje, para definir o futuro do treinador. A tendência é que o treinador seja demitido, hein? Uma ala da diretoria está muito irritada com a conduta do técnico no jogo de hoje, de ontem no caso, contra o Fluminense. Dorival Júnior é o nome favorito para assumir o clube caso Ramon Dias seja demitido hoje. Informação importante agora nessa manhã. Comenta aí, você é a favor da demissão do Ramon Dias? Eu não aguento mais, cara. Eu não aguento mais esse cara aqui. Então tem um corte da ESPN pra vocês e também o Memphis Depay descendo a lenha no time do Corinthians e dando uma cutucada no Ramon Dias. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Sexto jogo do Corinthians, apenas uma vitória em 6 partidas. Não tá fácil a vida do treinador do Corinthians. Vamos ouvir agora o que falaram os jogadores após a partida. Primeiramente, o Garro é muito bom jogador. Ele traz algo a mais pro time. Ele complementa meu jogo e do Yuri. Se ele joga, eu me beneficio disso, claro. Fico mais à frente. Na minha opinião, se um jogador tá fora, deveria ter outro jogador ou outra maneira de jogar. Que nós continuemos sabendo como atacar, como me achar entre linhas ou no jogo. Isso é algo que eu não posso dizer. Nós deveríamos achar um jeito de controlar o jogo, de encontrar oportunidades, de criar chances, de me achar nos lugares certos para ser perigoso. Mas, se não é o caso, fica a lição de casa pro Corinthians. Acho que para ele entrar no gol, enquanto o Hugo tá fora, não é um trabalho fácil, porque o Hugo tem sido fantástico, tem muita confiança. Mas, se você olhar os gols, eu não acredito que você possa culpar só ele. Eu não sou treinador de goleiros, eu não gosto de falar sobre os goleiros, porque não é minha função. Mas, se você olhar os gols, são sempre chutes de fora da área. Eles têm muito tempo. Se eles quiserem, eles conseguem até subir em cima da bola e aí chutar. Por que o Corinthians não tem o mesmo tempo? Quando nós chegamos naquele espaço, nós não temos tempo de chutar para o gol. Então, para responder o que você acha do Donelli, é uma questão complicada. Eu acho que ele mostrou coragem, salvou algumas bolas e acho que está indo bem. Nós temos muita lição de casa para fazer. Os últimos 2 jogos não é o fim do mundo, a temporada é muito longa, mas o que eu digo é, nós precisamos ser muito críticos, os jogadores, juntos. Mas esses jogadores precisam de apoio e de uma clara noção de como jogamos. Depois de 6 meses, eu sinto que estamos olhando para os resultados, em vez de crescermos como um time, controlarmos as partidas, jogarmos melhor. Eu tô pensando aqui, caíram 3, certo? Mano, Caixinha e Quinteiros. Hoje vai cair mais um? É porque não terminou a rodada. É, por isso que eu tô perguntando. Hoje quinta-feira? Hoje quinta. Aí hoje quinta-feira, 17. o treinador aí desse jogo que a gente tá vendo aí, que o Corinthians perdeu por 2-0 pro Fluminense. Fluminense com o Renato Gaúcho, 4 jogos, 4 vitórias. 3 pelo Brasileiro, tem 9 pontos, 1 pela Sul-Americana. Tem Cruzeiro e Bahia também na quinta-feira. Tem Cruzeiro hoje, e Bahia, tá? O Leonardo Jardim, meu Deus do céu. Enfim, mas o lá, Ramon, alguns que companheiros de imprensa estão dando informação que amanhã vai ter uma reunião do Ramon com a diretoria. Aliás, da diretoria com o Ramon. Não sei o que sai daí, mas... O caso do Ramon é uma bomba relógio que voltou a ser armada, né? Pois é, né? O Ramon já era questionado no ano passado. Aí não é mandado embora porque não dá para admitir por justa causa, porque não havia uma justa causa. Classificou o time para Libertadores. Classificou. O Corinthians tem poucas derrotas, mas derrotas pesadas, derrotas que significaram muito para a temporada. Legal, o René tomou um remedinho ali, aí mandou a bomba pro gol. Imediatamente ele faz gol. Com o pé ruim, hein? Não é o pé dele. Doutor, manda essa receita aí pra nós. Então volta um fantasma, num momento em que a própria diretoria do Corinthians também está balançando, né? Tem satisfações a dar. É preciso entender se os fatos têm relação. Balançando, né? Hoje o noticiário também foi muito da tarde, noticiário de investigação, de depoimento inquérito.
E aí uma troca de treinador rouba muito espaço no noticiário. Então, cortininha de fumaça, né? O Ramon pode ser uma vítima A polícia disso. não se deixa levar por isso, né? Não, a polícia não. O movimento da diretoria movimento não é pela interno. polícia. O Ramon vai ser boi de piranha aí nessa história, é isso? O que eu vejo no Corinthians é o seguinte, assim, olhando para o Corinthians do ano passado e esse ano. O Ramon, ele conseguiu, aí é uma habilidade que muitos treinadores têm, de você conseguir, com o elenco que tem, os encaixes de quem joga com quem, qual é a melhor formação. Aí ele encontrou com a rodagem, Ranieri sumiu do time, aí volta Ranieri com José Martínez, o José Martínez era um ou outro, passou os dois com o Carrilho e Garro. Então o Garro tinha uma sustentação no meio de campo, os dois atacantes tinham uma bola que vinha do meia e aí faltava um pouco mais de peso pelas laterais, sobretudo à esquerda. Mas ele conseguiu encaixar, você sabia qual era o melhor encaixe do Corinthians. O passo seguinte é aquilo que a gente falou do Flamengo, é desenvolver os setores. Isso o Corinthians não consegue. Desenvolver um melhor entendimento do lado direito, quando tem o Mateuzinho, o Carrilho está por ali, que tipo de movimento a equipe tem e você gera como treinador para ajudar a equipe nos momentos mais difíceis. Não é criar um time teleguiado, é dizer para o time que existem saídas que podem ser utilizadas em determinados momentos. Isso é um time bem treinado. E isso o Corinthians não demonstra. Ele conseguiu associações específicas, mas não um organismo como o Felipe Luiz consegue, por exemplo. Agora, eu acho que não é comparar, porque são, né, o Zelt, elencos completamente diferentes. Agora as derrotas... Só ressaltar uma coisinha, Celso, porque assim, em relação... Porque eu acho que essa é uma questão de treino, de posicionamento dos jogadores também, né? E agora tem um monte de gente, obviamente, falando do Donelli de novo, como foi depois do jogo. São 3 gols de fora da área. Exato. Só que esses 3 gols de fora da área, olha a liberdade com que todos o Piquerez, o Emi Martínez e hoje o René, assim, de novo... Ele tem um tempo para se preparar, para chutar, para finalizar, e aí tudo bem. Torcedor que tá, olha aí, ó, olha aí, ó. Saudade do Hugo, vai falar só do tá faltando o Hugo, o Donelli toma todos os gols. Fora a devolvida do Félix Torres de frente. Não é o primeiro gol. Foram muito felizes na finalização, mas com uma liberdade absurda na entrada da área. Olha isso aí, ó. A bola vem pingando, ele espera, ele olha, lance pelo alto. A gente separou esse lance pelo alto no jogo contra o Palmeiras, lembra? Lembro. A gente mostrou. Por que pelo alto? Porque é o seguinte, numa bola parada, a formação defensiva diz muito sobre uma equipe. Isso é estudado, uma equipe estuda a outra. Como é que é a marcação? A marcação mista, o que é a mista? Você tem alguns caras determinados para tais jogadores, então estou marcando o William. Para onde o William for, eu vou com ele. E o Zelt vai ficar na primeira trave. Ou então, o Zelt está marcando um espaço, eu estou marcando o jogador. Geralmente é assim, né? Você olha o Corinthians, é cada um para si, Deus para todos. E isso leva mais jogadores para dentro da área. O time desarrumado dentro da área, ele acaba carregando todo mundo para o interior da área e a entrada fica livre. E isso acontece em todos esses lances. Essa eu acho até que é o menos deles, porque o Carrinho tá lá. Ele só... Assim, tá torcendo. Ele e a conclusão é mais rápida. Ele né? só não coloca o pé, que talvez como devesse ter colocado, né? Mas a gente vai ver no gol do M, que aí já é o Piquerez, né? Agora. Olha lá. Todo mundo tá lá. Chega ninguém. Chega nada. Esse é do M. Nada. E hoje o lance que sucedeu esses dois aí é um lance muito parecido, de desorganização na bola parada, e aí o caos produzido no interior da área gera uma situação boa para o adversário. Agora, o trabalho de um treinador é organizar uma defesa também, faz parte. E ali tá solto. Parece que segunda bola, os rebotes estão ali. O Memphis saiu falando um monte também, né? Que o time não está evoluindo, isso também não ajuda muito, né? Calçar, o acerto é combinado, mas o erro muitas vezes ele é repetido também. A meia-lua de todos esses lances ela está desprotegida. Sim. Agora, terminou linha de passe. Agora sobre o Ramon, muitas dessas derrotas o Corinthians sofreu porque ele despovoa meio campo e hoje mexeu no Carrilho, que não devia ter mexido no Carrilho no jogo. Pois é. Taquera deu Fluminense, e com direito a um golaço do tricolor das Laranjeiras, que veio depois de um comprimidinho. Os detalhes com a Lili Nascimento. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians perdeu a segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro. O Fluminense bateu o Timão por 2-0
em plena Neoquímica Arena, com mais de 41 mil torcedores presentes. O Corinthians jogou muito abaixo, em um ritmo diferente do Fluminense de Renato Gaúcho. No primeiro tempo, Memphis tentou de voleio e depois aos 27 minutos. Foi um primeiro tempo sem muitas chances para ambos os lados. Na segunda etapa, os gols saíram, todos para o lado do Fluminense. Aos 17 minutos, numa cobrança de falta, a bola sobrou para o Cano, que cruzou na área. Félix Torres cabeceou. A bola sobrou para o René marcar de pé direito. 1-0 Fluminense. Martínez, que entrou na segunda etapa, cometeu pênalti em cima do Cerne. Arias cobrou e ampliou o placar. O Corinthians teve uma chance com essa assistência do Memphis para o Yuri Alberto, mas ele desperdiçou. Final de jogo, 2-0 para o Fluminense. Vamos ouvir os personagens da partida. Acho que foi jogo estranho, porque o primeiro tempo ainda tuvimos muita posse de bola, praticamente não sofrimos finalizações deles, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. No encontramos los espacios, se fecharon bien y no fue un juego muy abajo de lo que no estábamos acostumbrados, pero y después lo de Garros, la verdad que no tenemos fecha tampoco, pero él está lo positivo que él está mejorando día a día, gracias a Dios, así que acho que no queda muito tempo para que ele volver a contar com ele no gramado. E é a atitude que eu tenho elogiado bastante do meu grupo. É um grupo que desde o início, quando cheguei, eu falei que independente do adversário, independente do local do jogo, o Fluminense é grande, tem uma grande torcida, tem que jogar sempre para vencer, respeitando os adversários. Hoje a gente fez um jogo bastante inteligente. A gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito grande por parte do Corinthians, é a maneira do Corinthians jogar, tem a força da torcida deles aqui dentro. Mas a gente soube suportar, principalmente no início, a pressão do Corinthians. Aos pouquinhos a gente foi jogando, foi tomando conta, e no segundo tempo a gente aproveitou as oportunidades que apareceram. Na próxima rodada, o Fluminense recebe o Vitória e tenta o terceiro triunfo no Campeonato Brasileiro. Já o Corinthians recebe o Sport no próximo sábado e tenta evitar a terceira derrota na competição. Obrigado, Lili. Aí os números da vitória de Emanuel do Flu. 2-0 fora de casa, então o Corinthians teve mais posse de bola, 58%, 42% do Flu. 10 finalizações contra 8. Finalizações no alvo, vantagem do Tricolor, 4-2. Cruzamentos mais do Corinthians, 27-11. Também teve mais ações na área rival, 15 contra 11. Então, quinta vitória seguida do Fluminense, né? A quarta com o Renato Gaúcho. Chegou chegando. E no Corinthians, Rafa, a informação é que haverá uma reunião nesta quinta-feira para definir o futuro de Ramon Dias. Fala-se de uma possível demissão do treinador, Ramon e Emiliano, dos treinadores. E aí eu te pergunto, será que os desfalques fazem muita falta e atrapalham o Corinthians nesse desempenho? É justo cobrar do treinador, que outro dia ganhou o Campeonato Paulista? É justo cobrar do treinador, e os desfalques, principalmente o Garro, fazem muita falta. Eu acho que as duas respostas elas podem ser colocadas porque não há nenhum tipo de conflito, Edu. Eu acho que o Corinthians com o Garro em campo é um time que ganha em qualidade técnica, em criatividade. Você tem um jogador que flutua bem numa segunda linha de meio campo, que abastece os homens de frente, permite ao Corinthians até o futebol um pouco mais reativo, porque uma vez recuperada a posse de bola, você aciona o seu meia de construção e dos pés dele sempre sai coisa boa. Ô, Rafa, então, Rafa, um time que sente muito. Desculpa, só pra destacar o momento ali, que é o remedinho que eu falei, né? Ele tava meio enjoado e pediu um remédio pra enjoo. E aí o que aconteceu, ó, minutos depois, logo depois na sequência, ó, de pé direito, que nem é o pé bom, hein? Aí a gente fala que o comprimidinho deu certo. Ele falou que tava com raiva do gosto ruim do comprimido. E pegou na veia, né? Descontou na bola e no gol do Inter, né? Mas, assim, belíssimo gol do René, né?
Em relação, de novo, ao Corinthians, para depois você falar um pouco do jogo, é natural que haja esse tipo de cobrança, porque apesar de toda a festa pela conquista do título paulista em cima do rival, o tempo passou e o Corinthians não está convencendo o seu torcedor. O futebol não é regular, não é constante, e acho que hoje, especificamente, o Ramon cometeu uma falha no momento do jogo em que ainda tinha muita coisa para acontecer. O Fluminense faz 1-0 com 17 minutos do segundo tempo, com esse gol do René, e o que faz o Ramon Dias? Ele já colocou um time mais voltado ao ataque, com 3 homens essencialmente de frente. O Memphis flutuando, o Yuri Alberto e o Romero um pouco mais pelo lado direito. Aí ele toma o gol, ele coloca o Thales Magno. Até aí tudo bem, né? Tira a sobra do adversário, o Fluminense tem linha de 4 na defesa, se ele espeta 4 atacantes, ele está tirando a sobra, obrigando o Martinelli a ser mais um zagueiro do que propriamente um meio-campista. O problema é que ele tirou o Carrilho. E aí o Carrilho fora, você tem uma perda da capacidade de jogo do Corinthians. Podia tirar o Breno Bidon, podia tirar o Ranieri, que até acho que era o mais indicado, porque o Breno Bidon consegue fazer a bola chegar ao ataque também, tem qualidade técnica, seria o ideal. E aí acho que ele erra. E é castigado logo depois com o lance do pênalti, que participou com a participação do VAR, e o gol do John Arias. Aí o Corinthians não tinha mais tempo, equilíbrio emocional e organização para reagir no jogo. É para demitir o Ramon Dias? Talvez, eu tenho dúvidas, mas talvez seja. Depende muito do diagnóstico interno. Que há jogos em que o time entrega menos do que pode, há. Que há responsabilidade do técnico, há. E é normal que isso aconteça, porque o Ramon Dias tem irregularidade na subsequência de temporadas nos times que ele dirige. Foi assim no Vasco e aparentemente a coisa está acontecendo com algumas diferenças, né? Mas numa mesma natureza agora no Corinthians. E sobre o jogo, o Fluminense foi eficiente, né? Primeiro tempo o Corinthians jogou melhor, mas foi um jogo de poucas oportunidades, poucas emoções. O Fluminense conseguiu segurar, a estratégia do Renato era não tomar gol. No segundo tempo, esse gol do René é de uma felicidade tremenda. Ele vai chutar mais umas 15 bolas dessas, não vai acertar, porque ele não é destro, ele é canhoto. Pegou muito bem na bola, matou o goleiro. E aí você faz 1-0 na casa do adversário. Nestas circunstâncias, você tem o jogo anímico a seu favor. E aí o Fluminense soube conduzir até o final e conquistar esses pontos importantes fora de casa, Edu. A gente pensar em Mano Menezes no comando do Flu seria difícil imaginar 5 vitórias seguidas como aconteceu, né? E o Fluminense vem aí na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians pesa, por exemplo, a derrota contra o Huracan, né? Pela Sul-Americana jogando em casa. A situação já começa a se complicar para o Corinthians na Sul-Americana. Então é isso, Fiel. Reunião daqui a pouco não sei se vai ser de manhã agora ou na tarde. Final da tarde, Ramon Dias pode ser demitido do Corinthians, formação do Pedro Ramiro. Eu não aguento mais esse cara no Corinthians, ganhou Paulista, mano, esse cara, ele toma muita decisão errada, muita decisão burra. Esse 4-2-4 não funciona e ele sempre insiste nessa merda de formação, cara. Não adianta você empilhar um monte de atacante lá pra fazer gol, que vai criar, fica um buraco no meio campo. Porque os volantes aí começam a ir pra ponta, cara. O Ranieri teve uma hora que ele tava lá na ponta esquerda. Só tinha um jogador no meio campo do Corinthians. Um buraco enorme, cara. E não dá pra... Cara, não dá, cara. Se a gente continuar com o Ramon Dias, a gente vai ser rebaixado. O Dorival, que seja. Muitos de vocês estão confundindo o Dorival da seleção com o Dorival dos clubes, cara. Olha o que ele fez no Flamengo. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil. Ah, mas o Flamengo é um time forte. Beleza. Olha o que ele fez com o São Paulo. Com a Copa do Brasil com o São Paulo. Com o time do São Paulo que nem era tão bom assim, cara. Em cima do Flamengo ainda. Eu não confunda o Dorival da seleção com o Dorival de clubes. É completamente diferente de você treinar uma seleção onde você tem contato uma vez ou outra com jogadores, do que você treinar um clube onde você tá todo dia ali com os caras, treinando e colocando seu método de jogo, cara. Então, cara, você estaria fácil o Dorival aqui no Corinthians. Se não der certo, tenta o Tite de novo. Tite talvez não queira mais treinar um Corinthians, sei lá. Ou tenta ir pra cima do São Paulo, só que o São Paulo é complicado dele, e quando ele chega num clube, ele quer contratação, cara. Ele gasta muita grana quando ele chega no clube. E parece que ele rejeitou o Santos porque ele falou o seguinte: eu quero dois jogadores por posição. Então o Corinthians não tem grana pra fazer isso. Claro que dependendo da posição até tenha 2 jogadores, mas muito difícil ali. O cara que vai chegar e vai querer gastar muita grana, e o Corinthians a gente sabe que não pode gastar no momento. Tá muito difícil para o Timão tentar gastar aí. Então é isso, comenta o que você achou dessa notícia, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.